intolerância. Muitas vezes você é vítima da intolerância, da agressão gratuita por você fazer um esforço de mostrar uma realidade que desagrada A ou B, ou detentor de poder, o público assim constituído, um governo, por exemplo, ou de um partido, ou de um segmento da sociedade. Então eu acho que nós estamos aí sob o signo da intolerância. E isso, infelizmente, é muito ruim, é ruim para a democracia, é ruim para as instituições, para as empresas e pior ainda para nós profissionais. Muito bem, gente. Estamos começando mais um podcast Vida de Repórter e o nosso podcast de hoje é muito especial porque a pessoa que a gente convidou para conversar com a gente também é muito especial e tem uma carreira muito consolidada no jornalismo e com certeza vai nos ensinar muito. Vai ensinar sobre futebol, sobre política, sobre agronegócio, sobre outros assuntos que são muito peculiares do seu trabalho de longa data, tá? Antes, eu queria contextualizar um pouco dessa nossa conversa dizendo que a pandemia da Covid-19 colocou dramaticamente em evidência talvez o maior de todos os dilemas enfrentados pelo jornalismo desde a introdução das tecnologias digitais. Muitos profissionais estão inseguros diante da escolha entre seguir a forma tradicional de observar imparcialmente o crescimento incessante da mortalidade ou nos envolvermos na luta contra a doença e todos os problemas que ela provoca na economia e na política do país. Não é uma decisão muito fácil fazer isso, porque ela esbarra em décadas de rotinas, regras e valores entranhados no exercício da profissão do jornalista. Além disso, a própria pandemia integra um contexto em que nosso modo de vida está sendo sacudido de pernas para o ar pelas consequências e desdobramentos da generalização, e incluindo os ataques ao jornalismo profissional. Pode parecer até um exagero, mas é possível dizer que enfrentamos uma pandemia e, do outro lado, enfrentamos uma guerra de colocar o jornalismo onde ele sempre deveria estar, informando as pessoas. Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer, Elivaldo, está ocorrendo, na verdade, uma soma de efeitos desestabilizadores nesse processo todo da comunicação e na sociedade também. Se, por um lado, existe a letalidade e globalização da Covid-19, que espalha o medo e a insegurança, por outro lado, a massificação tanto das ferramentas digitais, de comunicação e de informação ampliam o efeito devastador da pandemia, o que acaba afetando diretamente tanto os jornalistas que estão no batente, como as pessoas que leem jornais, revistas, usam redes sociais e assistem telejornais. É com muito orgulho, com muita alegria, que nós fizemos uma introdução longa aqui, complexa talvez, mas eu tenho certeza absoluta que esses elementos que nós falamos aqui estão no dia a dia, no coração e na mente e no trabalho por onde esse jornalista que a gente convidou para o podcast de hoje tem passado. Eu estou falando do Elivaldo Barbosa, da TV Cidade Verde e do Acorda Piauí. Seja muito bem-vindo, Elivaldo. É um prazer muito grande estar aqui na Conrádio e essa experiência do Acorda Piauí na Rádio Cidade Verde ela é muito enriquecedora. Eu estou assim mais diretamente lá no programa de uns 6 meses para cá, do início ao final, mas eu comecei no rádio. Eu comecei na Rádio Antares, daí nas idas final da década de 1980, passei rapidamente pela Rádio Pioneira, Rádio Tropical AM, e depois foi que eu ingressei na televisão pioneira à época. E tive também passagens curtas nos jornais impressos, como o antigo jornal O Estado e depois o jornal Diário do Povo, que não mais circula nessa modalidade impressa. Mas a minha casa mesmo
durante todos esses 32 anos de carreira é o Grupo Cidade Verde, a TV Cidade Verde, hoje o Portal Cidade Verde, a Rádio Cidade Verde. Até bem pouco tempo também trabalhávamos na revista Cidade Verde. E acumulo essa experiência, essa vivência na cobertura cotidiana da política, mas também com passagens. A gente é sempre assim, você sabe que o comunicador, o profissional ou a profissional da imprensa, ele está a serviço de informar a população, informar a comunidade em qualquer área que for chamada. Então, eu já fiz matérias, cobrir polícia, cidade, interior, enfim. Mas o meu foco, de fato, é a política e também a economia, sobretudo na parte relacionada à produção agropecuária, hoje com essa expressão mais forte, que é o agronegócio, por causa também de um programa que a gente faz há mais de 30 anos, que foi minha porta de entrada na TV, foi o antigo Piauí Rural, hoje Piauí que trabalha. Mas, de fato, eu tenho assim, uma vivência mais cotidiana, sem dúvidas, com o fazer jornalismo na área política. Muito bem. E convidei em primeira mão o Elivaldo Barbosa, um homem que tem uma capacidade extraordinária, não só no jornalismo, mas também na agricultura, por ser agrônomo, por ser conhecedor profundamente. Seria uma honra para a Prefeitura Municipal tê-lo na nossa administração. Aí, Elivaldo Barbosa. Prefeito, a honra também seria participar, contribuir para a Teresina nessa área tão importante que é a produção. Mas eu tenho uma missão aqui muito cheia, um trabalho que já dura muito tempo e impede totalmente de exercer essa atividade que o senhor propõe de forma muito honrosa para mim. Mas sigo aqui no batente do jornalismo, aqui no Grupo Cidade Verde. Elivaldo, vamos começar o seguinte, como é que é a sensação de receber um convite para ser secretário assim no ar? Rapaz, essa experiência, sinceramente, me deixou assim. Você viu, né, deu os memes aí, a repercussão que deu, porque ali me deixou, de fato, um tanto desconcertado. Eu não esperava, confesso, não esperava. Esperava tudo menos aquela manifestação do nosso prefeito, doutor Pessoa. A entrevista estava sendo conduzida aí em torno dessa história. A Nádia Rodrigues, a âncora do programa Notícia da Manhã, eu ali também com ela, que era no bloco do ponto de vista, que eu participo mais diretamente, abordando as questões políticas. Depois nós caímos, até uma indagação minha, me lembro, sobre a questão da base aliada ao prefeito da Câmara, como é que ela estava se relacionando, a oposição já começava a dar sinais de surgimento e tudo mais. Aí a Nádia fez essa pergunta sobre a reforma administrativa, a reforma 2. Fez a primeira, sancionou um dia desses, agora já tem uma outra reforma administrativa. Deixou ele à vontade. Aí ele falou exatamente da principal pasta que seria criada, a Secretaria da Agricultura, e fez o convite no ar. E aí? E aí, como é que é a reação? Olha, eu respondi na hora. Vou dar a resposta aqui na hora. Por quê? Porque, primeiro, é aquilo ali que eu penso, de fato. Eu não tenho a menor pretensão, não está no meu foco, no meu radar, deixar hoje as atividades que eu estou de forma muito motivada, entusiasmada, realizadora profissionalmente, para me dedicar a uma outra atividade, por mais honrosa que seja. É um convite que eu senti envaidecido até, compor o primeiro escalão da prefeitura, de um órgão como a prefeitura de uma capital, Teresina. Então, ali é um motivo de satisfação, de orgulho e tudo mais. Mas eu tinha que dar a resposta. Depois que eu dei a resposta, disse não, que deu aquela repercussão, o repórter diz não ao prefeito, dispensa o prefeito, aquela repercussão enorme que eu mesmo me surpreendi. Aí algumas pessoas disseram, olha, Elivaldo, se fosse você, eu acho que você exagerou na dose, acho que você deveria ter deixado um mistério, deveria ter deixado, olha, deixa para quando criar a secretaria não foi nem criada ainda, então depois a gente conversa sobre o assunto, eu agradeço. E talvez faltou um pouco de habilidade da sua parte. Talvez tenha ocorrido. Mas eu fui tão surpreendido e eu procurei ser tão sincero e transparente com ele e com o público que estava acompanhando. Você sabe que nós somos muito fiscalizados, muito acompanhados.
Então, o público é cada vez mais atento ao comportamento dos profissionais que estão ali na lida no dia a dia, e eu, com toda a sinceridade, toda a minha franqueza, eu dei a resposta imediata. Então, ali ele pode depois, eu encontrei com ele depois já numa cobertura, ele não tocou mais no assunto, mas se ele me ligar, me procurar, tentar me convencer, o meu comportamento vai ser esse, exatamente esse. Olha, aquela resposta que eu dei no ar, ao vivo, é a que está valendo agora, e eu não tenho nenhum horizonte de exercer essa atividade, que eu acho que tem que ser uma pessoa que está lá no dia a dia, um técnico de carreira da prefeitura, pode ser muito mais útil ao que ele pretende fazer na prefeitura do que eu assumir lá, eu com outra atividade, assim, bem enraizada na minha atuação profissional, e mudar totalmente o foco para mim sentar e ficar lá comandando uma pasta executiva, administrativa numa prefeitura. Por isso foi aquela história, me senti surpreendido, confesso, não estava no script aquilo ali, nunca pensei que fosse acontecer aquilo, mas eu tive a obrigação de dar uma satisfação para ele, que fez o convite, e para o público que estava acompanhando a gente. E foi até um bom teste, até que eu me senti até envaidecido também com a reação do público, que acompanhou com muita atenção, uma excelente audiência, e depois a repercussão, todo mundo formou a ideia, uns concordavam, outros não. A gente tem que dar liberdade para o público reagir da forma que achar conveniente. Mas ali foi o que eu expressei, o que estava sentindo ali, e o que eu estou com a convicção formada, plenamente formada, em relação ao convite. Muito bom, vi aí que tem foco, mas elementos você tem, tá? Agrônomo, comunicação, entende do agro, então... Mas... exatamente. Quem sabe aí, sei lá, um futuro, depois, eu não penso em parar assim tão fácil, tão rápido. Mas eu confesso que se eu fosse fazer a opção aqui, eu faço essa revelação aqui para você nessa entrevista. Se eu tivesse de fazer um dia uma opção para atuar no órgão público, eu faria essa opção por um órgão de fomento à produção, porque eu acho que eu seria muito útil à sociedade naquilo que eu gosto de fazer, ou seja, eu aprendi, eu tenho uma formação técnica, eu fiz o curso completo de engenharia agronômica, trabalho de conclusão de curso, fiz até uma pequena especialização, e eu gosto, adoro. Então, eu iria trabalhar numa área que contribuiria para a produção de alimentos, estimular o empreendedorismo no campo, tenho até assim ideias. Então, seria, de fato, aqui eu revelo para você, se eu tivesse um dia que escolher uma área para atuar, ou numa prefeitura, no governo do estado, no governo federal, mas escolha uma área que você queira atuar para contribuir para a sociedade na área pública, eu escolhi exatamente o setor da produção no campo, do agronegócio, da produção agropecuária. Livaldo, vamos voltar lá no início, tá? Você já deu aí umas pinceladas da sua trajetória, mas qual é a sua história? O que as pessoas têm que saber de você que não sabem? Olha, eu fui estudante de engenharia agronômica na década de 1980, do início até praticamente meado, um pouco mais da metade. Eu fui militante, ativista político na Universidade Federal do Piauí, naquela fase final da ditadura militar. Ainda enfrentamos muitos embates e fui um militante político, isso é verdade. Eu fui dirigente estudantil do Centro Acadêmico de Agronomia, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Piauí e depois concluí o meu curso. Terminando o meu curso, eu terminei lá a disciplina de extensão rural e recebi um convite do meu professor na época, já falecido, professor Batista, que disse, olha, por que você não faz um programa para comunicar com o homem do campo, o produtor rural? Aí, professor, boa ideia, eu não tinha outra alternativa, eu vou pegar esse trabalho aí. E ali me despertou para comunicação. E quando eu atuei no movimento estudantil, eu sempre fazia muito jornal, o jornal Unha de Gato, eu não sei se ainda existe lá na Universidade Federal do Piauí, era o jornal do DCE, os panfletos, eu sempre gostei muito de escrever e de me comunicar. E eu fui lá para a Rádio Antares, que estava começando, uma rádio com produção, com atuação muito bem organizada, na época a professora Muna Calil, que eu não sei se ela ainda está na ativa da Universidade Federal do Piauí, depois que ela ingressou na Universidade Federal do Piauí, uma profissional extraordinária, técnica, ela foi que formou o núcleo da Rádio Antares, que é do governo do estado. E lá ela formou uma equipe, tinha a Ângela Ferri, a Carla, tinha a saudosa Zilma, já falecido, o Américo Abreu, que foi casado com ela, o Marcelo Rocha, Norma Meirelles, uma equipe enorme, Samara Andrade, e dali começou.
Ali eu só era agrônomo. Depois que eu disse, olha, aqui é minha praia, aqui é o meu atuação, o que eu estou gostando é isso aqui. Foi que eu ingressei no curso de jornalismo da Universidade Federal do Piauí. E aí fui para a TV Pioneira à época para ser consultor de um programa rural chamado Piauí Rural. Um dia faltou o repórter, fui fazer a matéria no lugar do repórter e lá fiquei. E aí eu tive mais do que nunca a necessidade de ingressar no curso de jornalismo para me habilitar, inclusive profissionalmente, a atuar como um profissional da comunicação do jornalismo. E dali para frente, as oportunidades foram surgindo assim meio por acaso, Iraildo. Você sabe que as coisas às vezes acontecem na vida da gente, elas vão acontecendo às vezes até por acaso. Então eu fui substituindo um amigo que eu gostava muito de política, sempre gostei muito de política, o saudoso Gilberto Melo, que trabalhava lá com a gente, e aí às vezes ele não podia ir fazer a cobertura da Câmara, me pedia para ir no lugar dele, eu ia. Eu não perdi uma oportunidade. Ia para a Assembleia, no lugar do Chico Viana, tem uma atuação lá, inclusive lá na Rádio Assembleia, e aí a gente foi tomando gosto e aproveitando as oportunidades surgidas. Na época, o diretor de jornalismo da TV Pioneira era o Luiz Carlos Maranhão, jornalista Luiz Carlos Maranhão. O Amadeu estava começando também a carreira dele lá, mas já bem consolidado, já como repórter, mais na área política, geral, e já ingressando como âncora auxiliar do Luiz Carlos no Jornal de Teresina. E aí eu fui aproveitando as oportunidades, aproveitando, que é o que eu recomendo para todos os profissionais que estão começando, é não desperdiçar oportunidades, ocupa os espaços. E eu fui fazendo isso até conseguir andar com as próprias pernas, né? Estou na casa há 32 anos, muito satisfeito, motivado e tendo essa atuação na área do jornalismo político e também na área mais segmentada de economia, de agronegócio, através do programa que é hoje chamado Piauí que Trabalha, que começou lá no Piauí Rural, depois ampliou para outros setores da economia, por isso que passou a se chamar Piauí que Trabalha. Então, essa é a minha história no jornalismo e também um pouco da agronomia, e essa hoje é a minha atuação. Eu me dedico plenamente à TV Cidade Verde, ao portal cidadeverde.com, a coluna Tempo Real, e à Rádio Cidade Verde, que é uma opção assim, que eu abraço com todo vigor. Eu tenho uma paixão pelo rádio, e a gente vive um momento diferente do rádio. Eu acho que você já percebe isso. Eu acho que as redes sociais, a internet ajudou muito nesse trabalho da revitalização do rádio. As empresas também começaram a fomentar essa volta do rádio. Então, vivemos uma onda diferente aí do rádio, está pegando muito bem, tendo uma resposta extraordinária. Isso me satisfaz bastante do ponto de vista profissional. Muito bom. Elivaldo, o que você é de Teresina ou você é do interior? Eu nasci em Amarante, aqui no Médio Parnaíba. Nasci. Mas eu vim para cá muito criancinha mesmo. Meus pais tiveram necessidade de migrar para Teresina, e aqui eu estudei desde o primário até o ensino superior, enfim. Eu sempre vivi em Teresina, e então, sem negar a minha origem de Amarante, adoro minha terra natal, passo por lá, eu olho lá a rua que eu nasci, a minha primeira residência. Eu tenho um apego muito grande por minha terra natal, mas olha, eu tenho um amor muito grande por Teresina. Tanto é que a homenagem das homenagens, até hoje, que eu já tive, foi a do título de cidadão teresinense. Essa aí... Que maravilha. Hoje eu nasci em Amarante, sou amarantino, mas sou teresinense, porque foi aqui que eu sempre vivi, aqui que eu constituí minha família, aqui que eu me formei. Enfim, a minha vida toda foi aqui, concentrada em Teresina. Portanto, eu me considero teresinense e tenho o título de cidadão teresinense, que para mim foi uma das homenagens que eu achei mais marcantes na minha vida. Elivaldo, assim, você tem duas áreas jornalisticamente que você trabalha que são muito importantes. Um é a política e o outro é o jornalismo do agro, né, do agronegócio, como você deixou claro aí. Primeira coisa que eu queria saber é o que te despertou no agro? Qual foi o estalo que te deu o seguinte? Não, eu quero trabalhar o jornalismo. Eu sei que você já contou a história aí que o professor lhe estimulou a fazer um programa, mas o que te despertou? Quando você começou a conhecer profundamente o nosso estado, a nossa cultura, ligado ao agronegócio? Olha, o que me despertou, inclusive, para fazer agronomia, porque eu não sou do campo, eu não tenho uma origem rural. Eu nasci
numa cidade, zona urbana. Meus pais nunca tiveram terra, sítio, essas coisas. Eu nunca tive, inclusive até hoje. Tenho até vontade, estou até tentando realizar esse sonho, um sítiozinho aqui, para ter esse ambiente rural, porque eu gosto muito. Mas nunca tive. Então, como é que eu vou fazer agronomia, né? Eu, às vezes, parei para pensar nisso. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a influência? O Globo Rural. Zé Hamilton. Jovem, exatamente. Zé Hamilton Ribeiro, Nelson Araújo. Ali, finalzinho ali, começo da década eu entrei em 81, então ali eu dizia, eu vou fazer o quê? Já terminando o segundo grau, hoje já tem assim, mais ou menos, na formação do ensino médio, uma espécie de indução, de vocação, de testes de vocação, e você despertar. Mas eu despertei por mim mesmo. Mas depois eu vou fazer agronomia, engenharia agronômica. Na época, um curso difícil de entrar na universidade, porque tinha uma lei que permitia uma cota de 50% para quem era filho de proprietários rurais. Era chamada Lei do Boi, chamava. Então a gente concorria com os outros 50%. Mesmo assim, a gente ingressou. Mas eu fiz o curso muito bacana, eu adorei. E depois eu fui trabalhar na área rural, com aquela formação profissional que já vinha, tecnicamente, facilitou muito a minha vida, né? Então, eu tive essa inspiração no Globo Rural, na parte da formação técnica e depois da comunicação. Enfim, olha, uma reportagem do José Hamilton Ribeiro, a gente assiste ela 10 vezes e não cansa. É incrível, incrível o timbre de voz que ele emprega, a narração que ele faz, a abordagem, a simplicidade da comunicação. Texto, né? O texto é algo impressionante. Um profissional de larga experiência, já cobriu guerra e tudo. A gente pensava que ele já ia terminar a vida dele profissional, ele começou, ele renasceu no campo de novo, no Globo Rural. Então eu tenho ele assim como exemplo, eu até procuro, quando eu comecei, até procuro imitar mesmo o José Hamilton Ribeiro, que eu achei ele fantástico. Ele e o Nelson Araújo são extraordinários. Extraordinários. Então foram as minhas grandes inspirações. Verdade, 2 craques. Vamos, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre agro, mas vamos pincelar aqui um pouquinho sobre a política, que é uma outra área que eu sei que você tem um carinho muito grande. E aí a pergunta é o seguinte, Elivaldo: qual é o papel que a mídia ocupa na política? Determinante, porque a mídia hoje, do ponto de vista formal, os veículos formais de comunicação, eles fazem uma cobertura, às vezes polêmica, às vezes questionada, hoje mais do que nunca, sobretudo nessa relação difícil, complicada, com o governo federal, tendo à frente o presidente Jair Bolsonaro, mas a mídia, do ponto de vista de levar a informação cada dia com mais transparência, e eu diria até, do ponto de vista da evolução, até com isenção, ela permite ao público ter um acompanhamento do que acontece no país. Então a mídia ela é fundamental no esclarecimento dos fatos que acontecem e até de criar elementos para que a população se posicione. Agora é claro que ela hoje concorre com as redes sociais, com as fake news, com essa guerra ideológica cada dia mais presente e mais extremada, mais assim, beirando a intolerância até, mas eu acho que agora, mais do que nunca, a mídia comprometida com a verdade, com a isenção, com a cobertura dos fatos como eles de fato acontecem, ela tem esse papel de esclarecer a população o que realmente acontece, desde a cobertura dos parlamentos, dos poderes executivos, até mesmo as disputas eleitorais, que é o momento que mais exige do profissional, que mais requer imparcialidade, discernimento, diria até assim, parcialidade é até um dever, obrigação, mas discernimento do profissional na relação com o seu público, seja telespectador, seja leitor, seja internauta, ouvinte, enfim, eu acho que a mídia ela tem esse papel importante, que é de possibilitar o espelho, a relação entre a política, os agentes políticos, os poderes e a sociedade. Elivaldo, você tem com certeza nessa trajetória toda ouvido coisas assim que sejam absurdas, visto coisas que são absurdas, coisas que são que até provocam indignação e injustiça, que muitas vezes, por conta da profissão, da sua posição, às vezes não é possível noticiar, não é possível transformar aquilo que você viu. E aí, eu fico sempre me perguntando aqui, quais são os princípios, né? Qual é a postura e quais são os elementos que compõem um jornalista ou que fogem a um jornalista para poder ter estômago, né?
Quais são esses princípios? Tem algum lema? Tem alguma frase? Tem alguma coisa? Tem alguma diretriz que você diga que esse é meu limite? Como é que funciona isso na sua cabeça com tanta experiência? É o bom senso. Iraildo, o bom senso. É a única expressão que eu consigo para responder a sua pergunta. Realmente você tem razão. A gente se depara com situações assim, as mais escabrosas que podem existir. Não quero dizer que a política seja algo sujo, imundo, não. É algo bom, necessário, fundamental. A sociedade só funciona com a política. As decisões favoráveis ou não favoráveis, tudo que se relaciona com as pessoas tem a política pelo meio. A política está no meio. Não adianta você criminalizar a política. Agora, do ponto de vista da informação, de transformar o que você vê em informação, é o bom senso. É aquilo que interessa, de fato, não a mim, como eleitor, como uma preferência política que eu tenho, não a mim, não a você, ou não ao partido A ou ao partido B, mas é que interessa a coletividade, e que a coletividade forme, de fato, o seu juízo. Ainda que seja uma análise, não é só o fato em si, narrar o fato como ele acontece ali, não. Ainda que você faça uma análise, mas uma análise a mais isenta possível. O esforço é nesse sentido. Às vezes a gente incorre em erro, a gente é mal interpretado, a gente se equivoca, a gente tem reclamações corretas, justas e oportunas. Mas sempre a gente procura ter esse fio condutor. E às vezes a gente sai dele um pouco, até involuntariamente, mas procura se posicionar novamente para fazer um bom jornalismo, um jornalismo que de fato acrescente para o público que ele acompanha. Muito bom. Elivaldo, o Noah Cosmic, eu não sei se você conhece, ele escreveu um livrozinho pequenininho, chama Política, Propaganda e Mídia, mais ou menos nessa linha. Ele é um ativista político americano e escreveu vários livros, é um crítico também da mídia. E ele diz que existem duas concepções de democracia. Uma delas é aquela que a pessoa tenha as condições de participar das decisões que afetam a vida delas. E o outro, ele reputa como muito importante os meios de informação. Você já caminhou nessa linha também. A minha pergunta é, os meios de comunicação hoje, eles são livres? Isso depende muito do conceito que a gente pode ter de livre. Há correntes dos cientistas políticos, por exemplo, que defendem que não existe a democracia. Existe uma manipulação da sociedade por parte de quem está, naquele momento, na supremacia do poder, que está no protagonismo ali, que induz a população, a sociedade, ou até as massas, como se utiliza muito essa expressão. Eu diria que a democracia, do ponto de vista puro da palavra, é difícil você encontrar uma ressonância para essa expressão, do ponto de vista da realidade. Agora, a imprensa, não vou dizer que ela não tenha os seus compromissos, não tenha as suas estratégias, as empresas não têm as suas estratégias. Agora, até isso, você alinhar suas estratégias, você não pode fazer isso simplesmente dissociado de uma realidade que está aí cercando. Senão, você será atropelado exatamente por uma sociedade que eu acho que está cada dia mais crítica, participativa, proativa. Então, eu creio que os pensadores, eles têm, em parte, razão de questionar essa ausência da democracia, ou essa democracia limitada, porque, de fato, a gente percebe aí enormes, uma desigualdade muito grande, uma desigualdade social muito grande, isso passa muito também por fatores econômicos, concentração da riqueza, é um fator também de democracia, dos próprios veículos de comunicação, é um fator de democracia, mas isso aí eu imagino, assim, Iraildo, que é um movimento permanente de evolução. Ora, há uma democracia exclusiva, ora, ela é mais inclusiva, digamos assim, do ponto de vista de possibilitar oportunidades para a população. E por exemplo, esse movimento que começou aí já no início do século, com muito mais força, de democratização dos meios de comunicação, avançou muito e agora dá sinais até de recuo em razão da conjuntura nacional, de concepções que estão no poder. Então, isso tudo é um aprendizado e que vai depender muito dessa correlação de força social, não diria nem partidária, mas social, que vai determinar exatamente a dimensão da democracia que nós todos precisamos praticar.
uma certa... Na verdade, há uma falsa impressão da sociedade quando vem um jornalista na TV que não houve ralação para chegar até ali. E aí eu pergunto para você o seguinte, você já chegou ao topo da profissão? Não. Eu acho que o topo, você não consegue nem... Eu, pelo menos, eu acho que quando você diz assim, chega ao topo, você se desmotiva até um pouco. Eu acho que o que motiva a gente é saber que a gente não chegou ao topo. A gente tem sempre que buscar evoluir, aprender no dia a dia. Então, eu discordo a não ser que seja o senhor dos senhores, eu respeito muito, para mim, meus colegas, quem inicia com vontade ali, aquele que está ávido por ter um espaço, lugar no espaço, eu respeito da mesma forma com a minha experiência que eu já tenho de estrada, mas eu acho que topo não. Eu acho que a gente não pode pensar em topo, porque aí nos leva a uma chamada zona de conforto. E zona de conforto é a pior coisa que pode existir na vida de qualquer pessoa, não só do ponto de vista profissional, pessoal, achar que você tem o domínio de tudo, está ali tranquilo, quando você pensa que não, você está ultrapassado. Então, isso aqui é sempre um aprendizado, um dia é sempre diferente do outro, e o topo é sempre uma referência a ser atingida. Eu não cheguei. Bom conselho, excelente conselho. De lá para cá, embora você diga que não está no topo, é um lugar que muitas pessoas desejariam estar, mas de lá para cá deve ter acontecido muita coisa, muito perrengue. Qual foi o maior perrengue que você passou para sustentar essa convicção de fazer jornalismo político, e se manter no jornalismo? Me marcou muito. Marcaram alguns fatos, mas eu lhe descrever um que ainda estava no início. Olha, você começar a carreira como jornalismo já estava mais ou menos consolidado na editoria de política. Aí você vai fazer uma cobertura de um evento com o governador do estado presente. Chega lá naquela cobertura, o governador, foi na época o saudoso Alberto Silva, no início da década de 1990, e fala abertamente para todos os presentes, eu só vou falar quando esse microfone estiver sair aqui da sala, o microfone da TV Pioneira. Quem é que estava? Eu começando ali, sem entender nada, foi que o cinegrafista que eu andava, muito experiente já na época, filmou tudo aquilo. Cheguei na TV, entreguei o material que eu fiz, olha, eu não fui nem... nós somos rejeitados pelo próprio chefe do executivo para participar dessa coletiva. Colocamos no ar, Luiz Carlos Maranhão colocou no ar. E a população ficou totalmente, digamos assim, solidária à nossa iniciativa. Então, ali é um momento que nos deixa assim, reflexivo. Como é que você vai fazer uma cobertura com toda a boa vontade, com a pauta na mão, e é tratado dessa forma? Então, são esses momentos que nos marcam assim, de forma profundamente. E nos faz até, eu diria até, refletir. Mas será que vale a pena mesmo? Como é que eu venho para cá, recebo minha pauta, sou um funcionário, e sou tratado dessa forma? Às vezes também acontece na cobertura política mais acirrada, que eu acho, que é exatamente nos momentos de disputa eleitoral muito pesada, muito decisiva, que a gente, às vezes, recebe crítica de todos os lados. E quando, às vezes, a gente chega meio para baixo na redação, olha, fulano está aqui achando que a gente não está sendo isento, que a gente fez a matéria de forma parcial, aí eu fui lá por outro lado fazer a cobertura normal, da mesma forma, recebo da mesma forma, aí o colega disse, não, então bote na sua caderneta aí, nós estamos fazendo certo, nós estamos fazendo da forma correta. Então, a postura editorial, num momento como essa, tem que ser muito de comedimento, principalmente numa realidade política que a gente convive com os atores políticos, porque eles estão cercados. É diferente de você fazer uma cobertura nacional, um universo muito maior. Então, quanto menor o universo, maior é o perrengue, às vezes, maior é a dificuldade que você tem, às vezes, até de conviver com os mais diferentes setores que estão envolvidos naquele cenário político. Então, você tem que saber, eu diria, caminhar de forma olhando para cima, olhando para frente, melhor dizendo, eu não diria nem pisando em ovos, mas olhando para frente, determinados, e procurar se blindar diante desse jogo de interesses que às vezes acontece e procuram envolver o profissional ou a empresa na qual você trabalha. Então, é momento assim, Iraildo, que às vezes
nos deixa preocupados. Mas são coisas que passam, e quando passa que você olha para trás, como eu estou olhando agora, e vendo que aquilo ali foi importante, foi marcante na época, mas de nada atrapalhou uma trajetória nem da empresa e nem dos profissionais que estão ou que passaram por ela. Muito bom. Dá para fazer hoje uma análise, Elivaldo, da relação, principalmente, entre mídia e poder público, a partir dessa história que você contou, dos ataques, quer dizer, da rejeição. Hoje, a gente está vivendo um cenário bem característico, bem singular, por vários motivos, não só a pandemia, mas por vários outros motivos, principalmente o motivo político. E a Abrage, recentemente, que é a Associação Brasileira de Jornalistas, de jornais e TVs, ela divulgou uma pesquisa onde o Brasil está colocado como o país que mais jornalistas foram agredidos, foram atacados. Então, dá para fazer uma análise do que está acontecendo hoje com relação aos jornalistas e com relação a esses ataques? O que a gente pode dizer a respeito desse contexto, Elivaldo? Intolerância. Muitas vezes você é vítima da intolerância, da agressão gratuita, por você fazer um esforço de mostrar uma realidade que desagrada A ou B, ou detentor de poder público, assim, constituído, um governo, por exemplo, ou de um partido, ou de um segmento da sociedade. Então, eu acho que nós estamos aí sob o signo da intolerância. E isso, infelizmente, é muito ruim. É ruim para a democracia, é ruim para as instituições, para as empresas e pior ainda para nós profissionais, que temos que conviver com essa situação. Os dados nacionais são muito mais intensos, são muito mais fortes do que os nossos aqui, do ponto de vista local, mas essa relação não pode ser de arriar a bandeira. A imprensa brasileira, ela sempre teve esse papel de ser, até mesmo nos momentos mais difíceis, de ditadura, mas ela encontrava sempre forma de sobressair nessas situações, e eu percebo hoje uma corrente muito forte de defesa dos valores democráticos. Então, eu acho que enfrentamos ainda muita dificuldade, mas eu acho que essa corrente de opinião mais liberal, mais aberta, é a que tem mais aceitação da sociedade. E tendo essa aprovação social é um caminho muito importante para ter sua legitimação e até a sua própria defesa na justiça, enfim, em qualquer episódio que possa envolver um profissional da forma mais violenta que ele possa ser vítima, ser envolvido. Como é que você lida com a crítica? Naturalidade. A gente não pode achar que é bom, é só receber elogios, tapinhas nas costas, tudo, não. Recebo críticas, respeito as críticas e procuro, na medida do possível, até mesmo me corrigir. Eu acho que a gente erra, não erra só uma vez ou duas, a gente procura acertar, mas é nesse procurar acertar que a gente erra. Então, eu respeito. Você, às vezes, você errou aqui, você atuou de forma equivocada. Eu já recebi e-mails através da coluna Tempo Real, mas eu encaro com muita naturalidade. Quando é uma provocação mesmo, gratuita, eu ignoro. Quando é uma crítica, porque é uma crítica, não, pode ser uma crítica contundente, dura, de procurar a mesma correção, eu levo em conta e procuro me reposicionar, ou eu diria me adequar ao crítico, mas refletir a minha atuação política. Mas eu encaro com naturalidade, eu não vou me intrigar com ninguém, porque faz uma crítica reprovando uma atitude minha, um comentário ou uma reportagem, sem dificuldade. Mesmo que a gente critique o Flamengo? O Flamengo aí é uma exceção, porque quando o Flamengo joga, hoje mesmo foi um dia terrível, né? Porque a gente aproveita aí para ser parcial nessa área aí, diz, eu não cubro esporte, então não tem nada a ver, eu sou Flamengo. O Flamengo vai pegar de 3 do Vasco, então quando eu sou criticado do Flamengo, eu vou procurar a falha lá na nossa casa do Flamengo. Rogério Ceni, hashtag fora Rogério Ceni. Como é que você faz uma escalação daquela, rapaz? Como é que você bota o Ilharão na zaga, tendo tanto zagueiro no Flamengo? Aí você podia pegar de 3, e logo de quem? Do Vasco. Então, a gente tem um título ali duríssimo no domingo, contra o Palmeiras, aí chega na quinta-feira, pega de 3 do Vasco, depois de 17 jogos.
Aí não dá. Aí, às vezes eu acompanho os críticos. Você tem razão. Qual é a hashtag, então? Hashtag fora Rogério. Fora Rogério Ceni. E a zoação deve ser grande também, né? Não, total. Rapaz, olha, quando o Flamengo perde assim, a gente se expõe tanto. A gente fica, meu Deus do céu, como é que eu vou dormir essa noite? Pensando de manhã cedo. Uma vez, isso é marcante também, uma vez o Flamengo perdeu uma Copa do Brasil pro Santo André, no Maracanã. Ele venceu o primeiro jogo lá em Santo André e foi jogado no Maracanã. O Maracanã, naquela época, era aquele estádio antigo, 100 mil pessoas no estádio, era certo. Aí o Flamengo vai e pega de 2-0 do Santo André, perde o campeonato, o goleiro era até Júlio César, foi para a seleção e tal. Aí no outro dia de manhã cedo, eu fui lá para o Notícia da Manhã, já sabia que a Nádia é São Paulina, anti-flamenguista. Ela agora até melhorou, porque o esposo dela é flamenguista. Mas ela bate do Flamengo sem dó nem piedade. Aí ela lá para mim, Elivaldo, bom dia. Aí estava começando os festejos juninos. A Copa do Brasil tinha terminado ali, com junho, por aí assim. Junho, estamos começando junho. Junho é mês de Santo Antônio, São João, São Pedro e Santo André. Eu olhei para ela assim, Tem que aguentar, né? Tem que aguentar. E agora, recentemente, naquela Sul-Americana que o Flamengo perdeu no Maracanã por Independientes. Aí a Nádia chega para mim de manhã cedo e diz, Elivaldo, Independiente de qualquer coisa. Mas que me vê assim, olha, ele é o primeiro que aparece de manhã cedo, então é ele que eu vou pegar logo. O flamenguista que é Elivaldo fica morto de feliz, né? Vamos lá, grande contratação, a melhor, acho que desse ano. Eu fiquei muito satisfeito com o seu semblante também, muito simpático ao Flamengo. Não, tô torcendo pelo Piauí, né? Tô torcendo pelo Rômulo, pelo Piauí, mas isso não quer dizer que eu esteja torcendo pro Flamengo se dar bem, não, Elivaldo. Calma, peraí, também não é tanto. Eu sei que há uma influência muito forte, mas mesmo assim, você é São Paulino, respeito. Flamengo até... Elivaldo, a gente você ter falado de dois profissionais, na verdade, a Nádia, que conversou com a gente também aqui no Vida de Repórter, tem o Joelson Jordani. Aparentemente, tirando toda essa brincadeira do Flamengo, que isso é saudável, né? Quando é feito com respeito, né? Há uma certa cumplicidade entre você e o Joelson Jordani, e com a Nádia Rodrigues. Vocês deixam transparecer isso de maneira muito natural para quem está assistindo ou quem está ouvindo vocês. Como é que é essa questão da redação? Existem conflitos? Existem problemas? Como é que você conduz isso durante muito tempo? Porque são pessoas diferentes, querendo ou não, né? É verdade, são diferentes. Agora, uma coisa a gente tem lá, por exemplo, nós somos amigos. Amigos somos. Olha, eu trabalho com a Nádia há 25 anos. Trabalhei com a Amadeu na TV Cidade Verde, Pioneira Cidade Verde, 30 anos. E já estamos lá com o Joelson há quase 15. Quer dizer, existe uma relação pessoal muito forte. Os conflitos existem. Às vezes, o conflito é em torno de uma pauta, de uma abordagem, da forma como você entra no programa, ali para a gente acertar. Agora, lá também tem uma vantagem. A gente acerta o passo, mesmo que a gente tenha assim, não era bem isso que eu queria, mas acertando, pois vamos para campo. Vamos para a linha de frente abraçar essa ideia. Vamos encontrar um consenso. A gente sempre trabalha muito nessa situação do consenso e pensando no conjunto. Eu acho que esse é o segredo. Não só lá, mas como em qualquer lugar. Você mesmo no seu trabalho, aí na Conrádio, ou em qualquer emissora, você não pode. Eu estou numa linha e o colega aqui do meu lado está em outra. Então você não pode criar uma relação de desconfiança. Então, o mais salutar para o sucesso de trabalhos de duplas, de equipes, é a relação de confiança. No momento que essa relação é quebrada, aí todo o trabalho se perde. Aí você não consegue mais ter segurança naquilo que você vai falar, vai fazer, você vai confiar no seu colega, o que ele vai dizer. Olha, você já articula bem aqui os assuntos que serão abordados, ele não vai dizer o que eu vou falar, mas nós sabemos os assuntos que vão falar. Aí você muda completamente o curso no ar? Não. Isso aí você fere uma relação de confiança e joga por terra não o seu trabalho, o trabalho do colega, mas de toda a equipe. Compromete toda a equipe que bem ou mal, é um trabalho de concorrência muito forte, não só com os veículos que estão ali no horário, mas também outros segmentos da comunicação, redes sociais, enfim. Hoje você sabe muito bem disso, é estudioso da área, sabe que a comunicação hoje é extremamente democratizada, horizontalizada, então
todo mundo informa, todo mundo participa, todo mundo dá notícia, então você tem que procurar os seus diferenciais. E o diferencial, o ponto de partida é exatamente a integração. As diferenças existem, os desejos existem, mas nós temos que procurar o que une cada um para poder tocar o trabalho em frente. E qual é o seu diferencial, Elivaldo? Olha, eu procuro dizer o seguinte: a gente muitas vezes fala muito em talento, em capacidade de escrever bem, ou de se expressar de forma diferenciada e tal. Mas eu digo assim, com toda sinceridade, que eu procuro me diferenciar no trabalho, no esforço. Eu só tenho hora para começar, eu não tenho hora para terminar. Então, se, por exemplo, já aqui, depois dessa entrevista, eu recebi aqui um WhatsApp do Joelson, da Nádia, ou do Superior. Olha, estou precisando de você agora para ir lá em Corrente, fazer lá uma cobertura e tal, eu estou pronto para fazer. Então, o profissional da comunicação ele tem que estar sempre disponível. Às vezes você tem dificuldade até com a família, tudo mais. Você tem sempre que administrar essa disponibilidade. Pelo menos isso é comigo. Não estou dizendo que isso é o certo. Eu posso até estar errado. Mas é algo que eu sinto que eu não me diferencio, não para ser melhor ou pior do que um colega, do que no ambiente, mas é na minha conduta de trabalho. É uma característica minha. Eu sou muito assim, pé de boi, digamos assim, de trabalhar, de acordar 4 horas da manhã, e almocei agora há pouco, estou aqui com a maior satisfação, com o maior prazer. E se tiver para fazer mais tarde aí, de trabalho e tudo mais, eu estou pronto. Eu estou pensando, uma coisa que está me motivando muito, eu estou fazendo agora, voltei a estudar. Minha colega Lídia, mais recente, integrante do grupo, a Lídia Brito, ela me estimulou, eu topei a parada e nós estamos juntos no curso de pós-graduação lá na faculdade, na FAR, que é na Escola do Legislativo. Sim. Que é um sistema... o curso oferecido à sociedade, curso particular e tal, aquela história toda. E na área de políticas públicas, de ciência política e políticas públicas. Perfeito. É um curso remoto, igual nós estamos conversando aqui, eu fiquei mais assim, habilidoso nessa área aqui das lives, assim, das conversas, porque o curso ele é todo remoto e é muito bom, os professores excelentes. Que maravilha. A qualidade da abordagem é muito boa, então foi o momento certo de voltar também, dar uma estudadinha. Que legal. Para até crescer profissionalmente, gostando demais. A Conrad também, a gente se digitalizou, tem aluno de todo o país aí, tem gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Manaus, Belo Horizonte, enfim, tem gente de todo que é lugar e graças a Deus a gente conseguiu se digitalizar também e eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né, Elivaldo? Eu acho que não tem nada de bom na pandemia, não vou dizer que tem nada de bom, mas uma herança da pandemia que a gente pode tirar proveito é essa digitalização, sabe? Isso aí, olha, lá mesmo, o professor lá, um dia eu fui no ano, lá, olha, os cursos aqui, eles eram oferecidos presencialmente, aí tinha uma limitação até para... Hoje, ampliou. Tem gente participando até de outros países. Sim. Então, você se universaliza, se conecta com o mundo e a gente se reinventa. Então, não diria nem que foi uma coisa boa da pandemia, que não tem coisa boa nenhuma. Ninguém pode dizer, isso aqui é coisa... o bom da pandemia foi isso. Não, para mim não tem nada de bom na pandemia. Mas a nossa capacidade de se reinventar possibilitou tirar proveito dessa situação de forma positiva. É o que nós estamos fazendo aqui mesmo agora, nessa conversa. Perfeito, vamos lá. Eu quero insistir aqui numa coisa que é o seguinte, que você falou aí. Essa relação trabalho e família é sempre bem delicada mesmo, bem complicada, principalmente quando a gente se dedica muito ao nosso trabalho, que a gente tem um respeito ao nosso trabalho e sabe que isso que é fundamental. A minha pergunta é, Elivaldo, você lembra de algum caso onde você teve que abdicar de um momento importante familiar para poder trabalhar? E como é que você digere isso? Como é que fica a mente diante desse tipo de situação onde você tem que escolher entre família e trabalho? Mas eu acho que essa até é um trauma. Vou lhe revelar aqui também. Isso aqui pouca gente sabe. Pouca gente. Tudo bem, já passou, já superei totalmente. Você sabia que quando eu me casei, minha esposa atual, eu tenho 31 anos de casado, eu estava começando, em 1990. Pois eu me casei pela manhã,
lá numa cerimônia simples, bem simples, no cartório ali, uma bênção, uma parte religiosa e tal. Casei, fui pro almoço e à tarde eu disse para minha noiva, minha esposa, minha filha, fique aí, eu vou ali em Coelho Neto, vou ali fazer uma matéria e eu volto à noite. Fui lá e voltei. Aí eu acho que isso aí foi muito marcante. 1989. Foi eu, Chico Lobo, Emiliano, lá na televisão, orientado pelo saudoso Lindenberg Leite, que era o diretor de produção, e ele estava numa situação tão complicada para cumprir essa pauta. A equipe era tão pequena, tão diminuta, não tinha ninguém para fazer, e era um serviço que tinha que ser feito, era um compromisso inadiável, inarredável. Eu me dispus aí. Fui, voltei, aí retomei a minha lua de mel, fui para frente, tive a minha folguinha e ficou por isso. Então tem momentos que isso acontece. Agora, claro que no caso extremo, quando você precisa, no caso de doença, de problema de saúde, então é compreensível, você se distancia, sai e depois volta ao convívio familiar. Isso aí é natural. Eu já sou avô, meu netinho Samuel passou até aqui já para tomar banho já chorando, mas eu moro aqui comigo. E é um momento muito bom na minha vida e a gente volta muito para a família. Então eu já estou muito, mais do que nunca, pegado à família, com minha esposa, com meu filho Matheus, que mora comigo, e meu netinho Samuel. Tenho mais 2 filhos também adultos, que já estão tomando conta da vida deles também. Acho que recentemente um deles se formou em medicina, né? Isso, é o Gabriel. O Gabriel se formou em medicina, é solteiro ainda, mora com a gente, mas tem uma atividade muito concorrida, já trabalha no interior, trabalha aqui em Teresina, em hospitais. Então é uma carreira muito bonita, ele se dedica muito, e já ele vai fazer a residência, então vai se distanciar muito mais, tem aí pela frente uma carreira muito promissora. Como é que fica o coração do pai e da mãe, Elivaldo, seu principalmente, nesse momento de pandemia, tendo um filho na linha de frente na medicina? Preocupante, a gente fica tenso. Aliás, a gente fica, não sei se isso acontece com você, Iraildo, mas olha, a gente não dorme direito, a gente fica todo tempo tenso, a gente fica todo tempo preocupado, a gente fica todo tempo alerta, parece que ele está numa guerra, ninguém relaxa, para a gente relaxar é complicado hoje. Então ele sempre liga para ele, ei, como é que está a situação? Já pegou a Covid, mas uma Covid leve, poucos sintomas, saiu bem, e agora recentemente já tomou uma dose da vacina, vai tomar a segunda agora, acho que é aquela que demora mais, a primeira para a segunda dose. Mas é aquela situação, é o que ele abraçou, respeito, peço cuidado, proteção de Deus e que dê tudo certo, que ele possa sair dessa, né? Chegou um momento super interessante aqui do nosso programa, que é um quadro chamado Papoca ou Pipoca. Papoca ou Pipoca. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta diz o seguinte: se você não fosse, olha só que a gente já começou com esse assunto. Se você não fosse quem você é, quem você gostaria de ser no mundo político? Eu não diria hoje. Hoje nós estamos meio no vácuo na política. Mas eu remontaria a uns 20, 25 anos, e eu tenho uma admiração muito grande pelo papel histórico que ele ia exercer no Brasil, que é Tancredo Neves. Ele tinha um papel, assim, fantástico. Infelizmente foi cortado com a morte dele, mesmo com a idade avançada, mas ninguém esperava. Foi exatamente de possibilitar uma transição de uma ditadura para um ambiente democrático, de forma branda, de forma uma transição democrática. Eu não diria nem ordeira, porque foi muito choque, teve muitos embates, teve muita disputa, mas de forma equilibrada. Então, é o nome que eu me inspiro na política, é Tancredo Neves. Segundo, quando um político, Elivaldo, mente na sua frente, qual é a sua reação? Papoca. Ignoro completamente. Quando eu sei que aquilo é mentira, eu ignoro e saio até da lista de fonte. Boa! Papocou bonito, hein? Vamos lá. Que características você menos gosta em um político? Eu papocar também, não posso deixar de papocar também nessa aí, não. O que eu menos gosto no político
é exatamente aquele que só mostra vantagens, que só analisa do ponto de vista da vantagem que exerce como um homem público, por exemplo. Quer dizer, nada afeta a atuação política dele. Sabe que não corresponde à realidade. Então isso é... Mas Elivaldo, são homens tão bons, de paletó, gravata, ordeiros. Existe essa criatura, esse perfil de somente falar o bem para ele? Concordo, são bons mesmo, tem razão, muitos são. Eu não criminalizo a política nem os políticos, mas tem, como em tudo na vida, tem também esse outro lado. Muito bem, Elivaldo, gostei muito. E nos jornalistas, o que você menos gosta? Jornalista profissional? Sim, jornalista profissional. Aí eu vou pipocar. Não pode falar dos colegas, né? Rapaz, nem de maneira genérica. Rapaz, vamos lá, o que eu menos gosto. Olha, eu menos gosto. Vamos lá, vou dar aqui uma pincelada. Mas vantagem demais, sabe? Tem gente que conta tanta vantagem que se você for atrás... Não é, né? Pode mudar seu ciclo de relação. Aliás, no ambiente jornalístico, né, eu também já tive em redação, no ambiente jornalístico a impressão que a gente tem é que tem um vírus aí dentro que é a vaidade, né? Existe demais, vaidade. Pronto, a expressão é essa aí. Você me ajudou. Vaidade, isso aí mesmo. Vaidade. Papocou. E aí, por último, pra gente terminar esse quadro, me diga uma coisa, Elivaldo, sem esconder... e sendo muito honesto e sincero com a gente. Elivaldo, a política tem jeito? Tem. É essencial. É ela que transforma, que muda realidades. Nós não podemos ter a política como algo nocivo. Quem pensa assim é quem mais prejudica a política e quem mais utiliza de forma incorreta a política. Então, desconfie de quem criminaliza a política. Eu acho que a política tem jeito, tem demonstrado isso. Às vezes, você é que contribui para que a política esteja em situação tão adversa, tão desgastante e, às vezes, se encontra. Elivaldo, vamos voltar aqui no assunto que é do agro. Eu acho que ele, nesse momento, ele é muito importante. É muito importante não só para a nossa vida, mas para o planeta. Eu sei que você, claro, você já disse isso aqui, você é agrônomo e faz esse jornalismo nessa área, né, no agronegócio. E o agronegócio é uma das maiores riquezas do Brasil, isso é um fato, a gente não pode negar, né? Uma questão muito cara para a saúde do planeta são os agrotóxicos. São os veneninhos que o povo bota nas plantas lá para poder produzir mais, né, para render mais. O agro e o governo federal nos últimos anos têm liberado o uso de substâncias químicas muito agressivas. E tem liberado isso assim com canetadas, eu acho que não a caneta que eles usam não é Bic, parece um pincel assim azul daqueles de quadro permanente. A FAO, Elivaldo, que é uma instituição que trabalha e acompanha muito essa coisa do nosso planeta a partir da alimentação, ela diz que 65% do que a gente consome, do que a gente compra nos supermercados tem veneno, tem agrotóxico. E aí eu te pergunto o seguinte, Elivaldo, de que lado a mídia está? Do agro ou da vida? Olha, eu acho que está da vida, sabe por quê? Veja as campanhas que são realizadas, veja os alertas que são realizados, veja essa informação que você acaba de dar através de quem? Através de que instrumento da mídia? Porque hoje é uma questão até de mercado, da sociedade, a lógica dos alimentos saudáveis. Inclusive condenando essas práticas recentes, que é de liberar substâncias químicas extremamente nocivas, cancerígenas às pessoas a quem consome. O agronegócio, ele é a base de tudo. É o que produz os alimentos que chegam em nossas mesas. Ou chegam de forma natural, já ali do campo direto para a mesa, ou processados na agroindústrias ou nas indústrias. E hoje é parâmetro mundial definido por
por organismos internacionais consagrados, científicos, os componentes que deve conter aquele alimento. Então, até mesmo nos grandes projetos, muitas vezes estão criticados por ambientalistas, e de forma até correta, eles estão se moldando. As reservas legais estão sendo integradas umas às outras, porque não interessa hoje, Iraildo, nem os grandes patrocinadores do agronegócio, agressão ao meio ambiente, ou uma agricultura com veneno, ou uma carne com anabolizantes. Por quê? Porque o mundo condena. Você leva para mercados consumidores mais exigentes, ali ele é rastreado, ali ele é controlado. Então, hoje, até quem tem indústria que quer ser mais competitiva no mercado, produz defensivos agrícolas com princípios ativos menos agressivos, ou seja, que pode garantir uma lavoura ambientalmente sustentável. Nós estamos cada dia mais vivendo sob o signo da sustentabilidade, infelizmente com retrocesso, como nós estamos vivendo hoje no país, em que nós temos, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, que patrocina o desmatamento, ele fomenta o desmatamento, ele agride o Ministério Público, a Justiça, a sociedade. Hoje mesmo o Tribunal de Contas da União pediu foi a saída dele, Ricardo Salles, pela conduta que ele adota, desde daquela frase que ele falou naquela reunião lá, que acabou se falando pública, do estouro da boiada. Enfim, é um cidadão extremamente nocivo e que representa uma corrente que hoje está no poder no país. Então, você percebe que há um desgaste muito grande, inclusive por conta disso. Por isso, o agronegócio tem essas duas facetas, tem esses dois lados, o lado agressivo do ponto de vista ambiental e do agrotóxico, mas também existe uma corrente que ganha corpo cada dia mais, que é o da tecnologia, da sustentabilidade, do rastreamento e da responsabilidade ambiental. Então, isso aí é hoje muito mais competitivo, é muito mais rentável até financeiramente para quem investe no campo da produção agropecuária. Muito bom, muito bom. Vamos fechar aqui para a gente fechar esse ciclo sobre jornalismo, e aí eu queria saber algumas coisas mais rápidas, mais objetivas para a gente ir para o encerramento. Elivaldo, jornalismo tem partido? Jornalismo tem cor? Acho que sim, o jornalismo não é uma coisa assim única. O jornalismo é esse daqui, é uma corrente. Não. Tem o jornalismo partidário, tem o jornalismo com cor, tem o jornalismo com interesse, e tem também aqueles que procuram ter uma conduta mais isenta, mais, digamos assim, mais próxima de reportar a realidade. Portanto, ele é muito misturado. Não dá para definir um perfil do jornalismo com base aí nessas características que você elencou. Não dá, eu não percebo isso. Tudo bem. O que te deixa indignado no jornalismo, Elivaldo? Fake news. Isso, infelizmente, ainda existe. Existe muito próximo a nós. A gente convive com isso. Tudo bem. Realmente, é o mal, né? Esse é o mal. E parece, Elivaldo, que o brasileiro, ele se apoderou dessa cultura diferente de outros países de maneira muito mais forte, né? A gente tem estudos que o Brasil, ele se adaptou melhor a essa questão, a essa cultura nociva, que eu nem gosto de chamar de fake news, mas eu chamo de desinformação, e a gente está muito habituado a isso, está muito no dia a dia. De fato, as fake news, e atrapalha um pouco também da questão do jornalismo profissional, do jornalismo que checa, do jornalismo que tem ali uma responsabilidade com a informação mais próxima da realidade, já que é tão difícil retratar a realidade em absoluto, né? Então, acho que você tem toda a razão, é um mal mesmo. Vamos lá. O que você não faria no jornalismo? Perseguir. Mas você já foi perseguido? Já. Mas situações superadas. Dói, Elivaldo, ser perseguido? É ruim, é desgastante, incomoda. Mas quando você está com a razão, você supera. Você consegue superar e vencer. Como é que, Elivaldo, diante de tanta coisa que você recebe no dia a dia, tanta informação que às vezes tem um peso danado, às vezes tem uma morte, às vezes morre uma autoridade, como aconteceu recentemente, como é que você se reconecta? Como é que você se renova as suas energias para poder tocar a vida? Como é que você se conecta com Deus?
É assim, um passo atrás. Você, às vezes, com a informação que você recebe, você acha que aquilo ali é tão avassalador assim, nem tanto. É tão pequeno aquilo ali, e você tem a necessidade de, no meio de um turbilhão de fatos, de informações, às vezes você se deixa levar e esquece da principal conexão, que é com Deus, que é com o Criador. Então, as orações diárias são absolutamente essenciais, fundamentais, revitalizadoras, não podem ser esquecidas em detrimento de nenhuma pauta. Revitalizador foi essa conversa com você. Poderia conversar com você aqui durante a noite inteira, porque teria muito assunto, mas infelizmente o tempo é o tempo, não é? E eu quero demais, Elivaldo, agradecer, parabenizar pela sua história. Eu acho que são histórias como essa que fazem tantas pessoas acreditarem no jornalismo, né? Tem muita coisa que o jornalismo faz que as pessoas não sabem. E uma das grandes preocupações minha enquanto formador, enquanto comunicador, professor, é de que as pessoas, a sociedade, ela conheça mais o que a gente é. Que nós somos humanos, nós não somos super-heróis, nós não somos advogados, nós não somos juízes, nós não somos policiais. A gente é um ser humano que atua numa função profissional da qual é de extrema relevância para a sociedade. Porque se passa tudo pela educação, pelo jornalismo, até a educação também passa. E isso é que faz com que a gente tenha muito orgulho quando a gente encontra pessoas iguais a você, de maneira muito sincera, honesta e didática, para falar para essas pessoas o quanto essa profissão é apaixonante e é relevante para a sociedade. Quero agradecer demais pela sua presença aqui e eu espero que você sinta isso como uma grande homenagem também, porque assim é. Obrigado, professor, por suas palavras muito estimulantes até. Gostei demais de participar dessa entrevista. Peço desculpa pelos atropelos que existiram aí no decorrer da semana. Judane, peço desculpa também para ela aqui. E eu digo assim, foi um prazer enorme ter participado dessa conversa, desse bate-papo e ter a oportunidade de conhecer melhor a Conrad. Um amigo meu, saudoso Biraci Saboia, ele também atuou na Conrad. Ele me disse, olha, eu ministro lá alguns cursos, algumas áreas, aulas, e é uma atividade que me fortalece muito profissionalmente, pela experiência que ele tinha e pela forma como ele tratava aí as atividades que ele exercia aí. E quem passa aí com as palestras, com essas entrevistas que vocês fazem, a Nádia, o Joelson, eu sempre perguntei, olha, vale a pena, lá é interessante, é de altíssimo nível, um ambiente deixa você muito à vontade. Então, para mim foi um prazer muito grande, um aprendizado, foi uma aula aqui, professor, e eu afirmo também que a Conrad, parabéns pela atuação. Você não imagina o papel que ela tem, essa instituição tem, na formação de profissionais que estão lá nos veículos de comunicação, desde uma emissora comunitária pequenininha que atinge ali um pequeno público, mas que tem um papel extremamente relevante e o conteúdo que você dá para esses profissionais se dirigir ao público, estabelecer uma relação de comunicação de alto nível. Então, a Conrad é uma escola de comunicação, mas é também, principalmente, uma escola para a vida, para a formação de profissionais para a vida, para a cidadania. Parabéns, sempre que precisar, estou à disposição. E para mim foi uma imensa satisfação participar desse bate-papo aqui com vocês. Eu não vou usar aqui fazer um convite, como o prefeito fez, né? Mas eu vou insinuar. Você está agora no digital, a gente está digital realmente, a Conrad. Quem sabe se daqui a pouco a gente não conversa sobre um curso de comunicação política, a gente pode puxar a Lídia Brito, que também esteve aqui recentemente. Ótimo, ela é uma pessoa extraordinária, uma grande amiga, profissional e tanto. Então, bom, tranquilo. Conversaremos. Olha, esse convite aí eu posso dizer, olha, isso aí eu aceito. Então bom demais, Você não tem que dar uma resposta ali, sincera, só dizer não. Ali eu disse não porque realmente não estava nos meus planos. Mas aqui é diferente, aqui é a nossa arena, o nosso cenário. Eu acho muito grande. Eu acho que vale muito a pena a gente discutir política do ponto de vista jornalístico para que as pessoas entendam. Porque há muita maldade e muita interpretação equivocada sobre quem faz jornalismo político
e sobre toda essa conjuntura que a gente tem. Então, feito formalmente aqui o convite, está gravado, né? E aí a gente estou me preparando para isso. Inclusive o curso após de Ciência Política e Ciência Pública é para isso também. Estou me preparando até do ponto de vista curricular para isso também, quem sabe. Só lhe dizer que a gente está no digital, a gente tem aluno já na Argentina e tem outros países aí que a gente quer desbravar. Vamos fazer, sim. Vai ver essa satisfação. Grande prazer conversar com você, Elivaldo. Bom demais. Fica bem, abraço na família, cuida dos filhos, curta a família, porque ela é base para a gente continuar lutando pela boa informação. Boa noite. O Elivaldo tremeu. Na fala dele, ele tremeu um pouco. Um abraço do Dr. Pessoa. Durmam com Deus e até amanhã. Assumir riscos não é apenas sobre procurar emprego. Também é sobre conhecer o que você sabe e aprender o que você não sabe. É sobre ser aberto para todas as possibilidades que o universo lhe deu hoje, agora. É sobre abrir a mente para ideias e pessoas. As escolhas que você faz, as pessoas que você ama, a fé que você tem. O que você diz e faz são o que irá lhe definir. Nunca fique desencorajado, nunca pense em desistir. Dê tudo de si. E quando você cair ao longo da vida, lembre-se: caia para frente. Escola com Rádio. Inscrições abertas para o curso de Rádio e TV. Mais informações: 0 prestadora 86 99495 8096. Apoio: Sindicato dos Radialistas do Piauí.